e vamos estudar agora a bioenergética. Esse conteúdo costuma ser um pouco apavorante para os alunos, porque ele tem muitas fases e muitos nomes. Mas não se preocupe, para o Enem, em geral, a gente não precisa saber todos os nomes e fases desses processos. O que você precisa ter em mente desses conteúdos é para que servem esses processos e onde eles ocorrem. De que maneira que eles podem aparecer? Bom, eles podem aparecer principalmente em questões interdisciplinares que misturam biologia com química, porque afinal a gente está falando de processos metabólicos de biologia molecular e sempre vai ter ali a química orgânica também inserida nesses processos, tá bom? Então, a gente vai ver, por exemplo, questões que falam da produção de certos tipos de alimentos, como iogurtes e queijos, da produção de bebidas alcoólicas, ou mesmo de biocombustíveis. Então, vem cá comigo para a gente entender rapidinho esses conteúdos aqui. Bom, eu listei aqui 3 processos importantes da bioenergética das células: a respiração celular, a fotossíntese e a fermentação. Vamos entender cada um deles. Para começar, vamos falar da respiração celular. Respiração celular é um processo que a gente vai chamar de respiração aeróbica ou aeróbia, que acontece nos seres vivos aeróbios, ou seja, aqueles que utilizam o oxigênio nesse processo metabólico. Para que ela serve? Ela serve para eu pegar um componente, um nutriente energético, como a glicose, que é um carboidrato, quebrar essa glicose e liberar energia para que a célula possa utilizar. Como essa glicose ela contém muita energia, a célula não pode quebrar ela toda de uma vez, porque senão ela poderia até entrar em combustão de tanta energia que libera. Então o que vai acontecer? A célula vai quebrar essa molécula aos pouquinhos. Por isso que a gente vai ter 3 fases diferentes nesse processo de respiração celular, que eu já vou falar um pouquinho deles. Mas antes, vamos focar aqui na equação geral da respiração celular. Veja só, nos reagentes eu tenho o quê? Uma molécula de glicose, C6H12O6, e 6 moléculas de oxigênio que vão ser usadas nesse processo. Como produtos desse processo eu tenho o quê? 6 moléculas de água que a célula pode utilizar numa boa, água nunca é demais. 6 moléculas de gás carbônicos, que é uma excreta que a célula vai eliminar e depois nosso organismo elimina na expiração. E a energia, que é o objetivo desse processo. Não esqueça, a energia não vai ficar solta lá na célula, ela vai ser armazenada em pilhas temporárias que a gente chama de ATP, adenosina trifosfato. O ATP, a gente costuma chamar de bateria ou pilha energética, ele recarrega e descarrega de acordo com a necessidade da célula, certo? Nesse processo todo da respiração celular, ela vai conseguir produzir 36 ATPs. Nas células eucariontes, a respiração celular vai ocorrer nas mitocôndrias. Aliás, boa parte do processo. Como eu falei para ti, tem 3 fases: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. O único que não acontece na mitocôndria vai ser a glicólise, que é a quebra inicial da glicose. Por isso, glicólise, lise de quebra da glicose. Esse processo vai acontecer ainda no citoplasma e vai produzir 2 moléculas de piruvato, uma substância que vai então entrar dentro da mitocôndria, onde vai seguir o desmonte dessa molécula. No ciclo de Krebs, eu vou desmontar toda a molécula, as 2 moléculas de piruvato, liberando os carbonos e também produzindo moléculas, substâncias que vão transportar elétrons para o próximo ciclo, que é a cadeia respiratória. É justamente na cadeia respiratória que vai acontecer a maior produção de ATP. E como aceptor final dos elétrons, a gente vai ter o oxigênio, que é necessário na respiração aeróbica. Então, a gente tem essas três fases que são bastante complexas. As 2 aqui acontecem na mitocôndria e não é necessário que você fique muito preocupado com isso aqui. Eu preciso que você entenda realmente esse processo geral, que usa oxigênio para quebrar uma molécula orgânica, liberar a energia dela, beleza? Outra coisa importante aqui é que você vai reparar aqui que essa equação da respiração celular, ela é exatamente o contrário da equação da fotossíntese. Vamos fazer um parênteses aqui na minha explicação. Tanto a fotossíntese, quanto a respiração, quanto a fermentação, elas são processos importantes para a gente pensar também nos ciclos biogeoquímicos do carbono e do oxigênio. Lembra que ciclos biogeoquímicos são ciclos de substâncias que vão percorrendo diferentes caminhos na natureza, tanto entre as coisas não vivas, entre os componentes inorgânicos, como também dentro dos seres vivos.
E o carbono e o oxigênio têm muito a ver com seres vivos, afinal a maior parte das moléculas orgânicas são compostas de cadeias carbônicas, aliás, todas as moléculas orgânicas, e no caso o oxigênio também está fazendo parte dessas moléculas orgânicas e é importante na respiração celular dos seres vivos aeróbicos, beleza? Continuando então aqui, em seguida nós temos a fotossíntese. Nos reagentes da fotossíntese eu tenho 6 moléculas de gás carbônico que a planta pega do ar, mais 6 moléculas de água e energia luminosa que vai ser fixada, né, através do processo da fotossíntese. E como resultado eu tenho uma molécula de glicose e 6 de oxigênio, certo? Essas moléculas aqui que são formadas, vejam, ó, são os produtos da fotossíntese, mas são também os ingredientes, os reagentes da respiração. Enquanto que os reagentes da fotossíntese são os produtos da minha respiração, beleza? Então vejam quanto que essas substâncias, esses ciclos estão envolvidos. Bom, como eu estava falando, qual é o objetivo da fotossíntese? A fotossíntese ela é feita por seres vivos autotróficos clorofilados, ou seja, aqueles que têm clorofila, que vão conseguir capturar a energia luminosa do Sol. Ela tem como objetivo produzir e fixar carbono e fixar a energia luminosa em moléculas orgânicas energéticas, como é o caso da glicose, certo? Então, basicamente, vamos voltar àquele conceito que você aprendeu ao longo da sua vida. A fotossíntese, esse processo aqui, tem o objetivo de produzir o próprio alimento da planta. Qual é o alimento? Glicose, certo? Ela, assim como a respiração celular, acontece em fases. A gente tem 2 fases, fase clara e fase escura. Novamente, não se preocupe com todos os NADs, FADs e nomezinhos que aparecem aqui. O que é importante você saber? Fase clara, como o nome já diz, ou fase luminosa, é uma fase em que a planta vai capturar a energia luminosa e vai produzir ATP e também transportadores de elétrons. E a fase escura, que não precisa de luz diretamente nela, mas ela precisa da fase clara para ela acontecer, ela é uma fase em que vai ocorrer a fixação do carbono, ou seja, o carbono que a planta pegou na sua troca gasosa com a atmosfera, ela vai fixar em substâncias nutritivas, no caso a glicose, usando a energia obtida na fase clara, beleza? E por último, vamos falar aqui da fermentação. Fermentação existem vários tipos, mas a gente vai falar de 2 específicos, láctica e alcoólica. Essa fermentação, é importante que você saiba que ela é um processo que não usa oxigênio para ser realizado. Então, muitos seres vivos são anaeróbicos facultativos, ou seja, eles usam oxigênio durante o momento que eles têm, vão fazer respiração celular, e quando não tem, fazem fermentação. E por que eles têm essa opção? Bom, porque a fermentação ela é muito menos rentável do que a respiração. Enquanto que a respiração celular produz 36 ATPs, aqui vai produzir muito menos. E por quê? Porque a molécula da glicose ela é pouco quebrada, ela não vai ser tão destrinchada quanto na respiração. Então eu vou ter subprodutos nessa minha reação química da fermentação que ainda conservam muita energia. Então nós temos aqui, eu coloquei 2 tipos importantes de fermentação. A láctica, que vai produzir ácido láctico, vai ter muita energia nesse ácido láctico ainda, e a fermentação alcoólica, que vai produzir etanol, 2 moléculas de etanol, 2 moléculas de ácido lático. Então aqui eu posso dizer que é muito menos rentável, mas que é um lado B, uma opção B para esse organismo que está na ausência de oxigênio e continuar se mantendo vivo, produzindo uma quantidade mínima de energia para viver. E a gente se aproveita desse processo, porque nós vamos aproveitar esses produtos aqui, o ácido lático e o etanol, na produção de alimentos, na produção de queijos e iogurtes, na produção de bebidas alcoólicas.